rezar então? Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos, Nossa Senhora das Dores, São José, São Francisco de Sales, São Vicente de Paulo, Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom, meus amigos, vamos para, acredito que é a penúltima conferência sobre a vida de São Vicente. Na conferência passada, só para a gente poder retomar, eu terminei falando da questão das Filhas da Caridade, né, como é que foi realmente se formando, né, essa ordem que São Vicente de Paulo fundou, as origens dela, né, e lembrando que eram umas senhoras e senhoritas, na verdade, também, do campo, né, da zona rural, que acostumadas com trabalho, né, com um certo, enfim, cuidado com as pessoas, com doentes, etc., elas auxiliaram aquelas damas da caridade, aquelas nobres, em Paris, né, começaram auxiliando em Paris, o trabalho que essas senhoras da caridade faziam em hospital, né, com doentes nas prisões também, né, e com as crianças abandonadas. E esse trabalho dessas ajudantes, né, terminou se tornando cada vez mais importante, de maneira que São Vicente realmente teve a ideia de reunir essas pessoas sob uma direção comum, e aí ele escolheu a senhora Legras, né, que se tornou, né, no século XX, Santa Luísa de Marillac. E, enfim, começou com poucas, numa vida comum, e isso foi crescendo. Então, mais ou menos nesse ponto aqui que a gente parou, como é que estava, né? A senhora Legras, né, como uma superiora, a primeira superiora dessas outras escolhidas, né, 4, 5 começaram, e então estamos aqui mais ou menos em 1633. Então, feita a escolha, né, São Vicente fixou que ela seria a superiora, escolhida uma casa, então tinha aí uma congregação, né, que estava nascendo. São Vicente procurou formar essas pessoas, essas senhoras e senhoritas, né, que, como eu falei, né, com vocês na conferência passada, né, não eram pessoas que tinham, né, uma formação nem religiosa, né, sólida e profunda, e mesmo humana, né. Então, São Vicente teve que trabalhar muito nesse sentido, né. Então, toda semana ele se dirigia, né, à casa onde elas estavam para fazer conferências, para dirigi-las. Dava o ponto que elas deviam usar para fazer oração, e escrevia bilhetes para elas sobre em relação às virtudes que aquela irmã específica, né, eu já estou chamando de irmã, mas enfim, que aquela irmã específica deveria praticar. Essas conferências, tanto essas iniciais como as posteriores que nós veremos, né, são assim realmente uma delícia, né, de ler e de consultar. Não sei se tem em português, é possível que tenha, mas é muito interessante, né? São Vicente pegava um ponto, né, uma virtude, por exemplo, a humildade, e começava a perguntar para elas, né? Mas o que você acha que é humildade, né? Como se pratica a humildade? E cada uma ia falando assim com total liberdade, simplicidade, e era muito bonito de ver, né? São
São Vicente reagindo às respostas delas, falando, é isso mesmo, muito bonito que você está falando, mas se você, o que, que você acha? Né? E aí a outra falava alguma outra coisa. Então, com uma certa pedagogia aqui também, né, ele ia formando essas irmãs, e depois ele acrescentava, né, um comentário, sempre assim com muita simplicidade, muita humildade, né? Você lendo essas conferências, então imagina vendo, né? Mas lendo, a gente percebe realmente assim como a humildade dele era uma coisa impressionante, né? Impressionante. Né? A maneira como ele falava de si mesmo, né? Ele se diminuía a tal ponto, mas você percebe que aquilo não é só um recurso retórico, né? Não é só uma coisa para parecer uma falsa humildade, né? Para todo mundo ficar, na verdade, não, você não é tão baixo assim, deixa a gente te levar, né? Pelo contrário, você sente, realmente assim, sente aquela humildade de São Vicente, né? Quando ele falava, eu não sou nada para estar aqui dirigindo vocês, né? Então rezem por mim, eu não valho nada. Então você vê que era verdadeiro aquilo que ele estava falando. Bom, e claro, né, uma das coisas principais, né, que ele quis inculcar nessas primeiras, né, almas que estavam sendo formadas ali por ele, das filhas da caridade, humildade, porque ele sabia que o trabalho que elas estavam fazendo era um negócio assim espetacular, né, no sentido até literal da palavra, era um espetáculo aos olhos do mundo, e seria muito fácil elas se deixarem levar pelos elogios que certamente viriam, né? As pessoas com certeza elogiariam elas e, enfim, né, elas seriam objeto aí de favores e, portanto, ele tomou muito cuidado na formação da humildade. Nós vamos falar um pouco mais aqui sobre isso em seguida, né? Mas só para não deixar esse quadro, né, desse trabalho inteiro de São Vicente em aberto, né, só para realmente fechar aqui, além das senhoras nobres, né, da nobreza ali de Paris, além das senhoras mais pobres, as camponesas, mais rudes, também os homens. Então, São Vicente também tratou de reunir os homens e, de alguma maneira, devotar as forças dos homens, sexo masculino, né, para a caridade também. Então, a gente vê ele trabalhando isso de várias maneiras, né, e teve um caso, né, de um nobre que se juntou a São Vicente nesse trabalho, que eu achei muito tocante, esse barão, a barão de Ranty. Ele nasceu no ano de 1611, na região da Normandia, e interessante que os pais dele escolheram duas pessoas pobres para ser os padrinhos dele de batismo, né? Então, já desde da pia batismal, parecia que Deus já estava mostrando para ele qual que seria a vocação dele. Enfim, ele queria se tornar cartucho, mas, enfim, os planos dele de alguma maneira foram frustrados. Ele terminou se casando aos 22 anos com uma outra nobre, né, uma jovem também de grandes virtudes. Teve 5 filhos e se destacou muito na arte da guerra, né, como em geral era o caso dos nobres nessa época, mas sempre com muita piedade e levando a religião muito a sério, né? Então tem um episódio, né, de uma pessoa que uma vez o desafiou para um duelo. Ele respondeu, né, para essa pessoa que se Deus e o rei, né, não proibissem, ele lutaria, né? Mas como era proibido pela igreja, né, inclusive sob pena de excomunhão, porque no caso de um duelo você não está reagindo
em legítima defesa, né? Uma reação imediata a um perigo iminente, né? Você está combinando uma hora para duas pessoas possivelmente se matarem. Então, era uma coisa proibida e que causou enormes males na igreja. Muitas almas e muitas pessoas realmente de valor terminaram se perdendo por causa disso. Enfim, foi um problema muito sério, a igreja terminou proibindo, inclusive as leis civis também proibiam, né? Então, esse barão de Ranti, né, tinha sido desafiado num duelo e, se ele fosse menos religioso, né, provavelmente ele teria lutado no duelo, porque era uma questão de honra, né? Parecia então que ele era um covarde, que não queria lutar. Mas a religião falava mais alto, né? Mas ele falou que não ia lutar, mas que se ele fosse atacado, ele ele lutaria e que a pessoa iria se arrepender de atacá-lo. E foi exatamente o que aconteceu. Então a pessoa viu que não ia conseguir duelar, né, com esse barão e foi lá e o atacou. O barão terminou ferindo a pessoa, desarmando, né? Ah, mas terminou devolvendo a arma para a pessoa, né? E terminou levando a pessoa de volta, né, carregando de alguma maneira a pessoa de volta para a casa dela, né, onde ele, enfim, não só deixou ela lá, mas cuidou das feridas dessa pessoa que o atacou, né, e que o tinha desafiado. Enfim, tratou essa pessoa com o maior respeito, né, e devolveu a espada. Essa foi a vingança dele. Bom, aconteceu alguma coisa, né, que ele resolveu renunciar realmente à profissão dele, né, de luta ali, de soldado, abandonou todos os títulos. O próprio rei Luís XIV, né, posteriormente, tinha nomeado ele como conselheiro do rei e ele devolveu, não aceitou essa nomeação, o que poderia ter sido visto como uma grande ofensa, né, pelo rei na época. Mas ele fez com tanta humildade, né, que em vez disso ferir o rei, provocou nele um grito de admiração ainda maior, né? E ele resolveu se dedicar inteiramente para o serviço dos pobres e dos doentes. Um dos castelos lá dele, ele transformou num hospital, em que ele e a esposa e as filhas serviam sempre os pobres de joelhos, né? Para onde ele fosse, né, ele sempre ia no hospital e passava pelo menos 3 ou 4 horas por dia servindo os doentes. E sempre depois que ele servia, ele ia fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, antes e depois, na verdade, e com tal recolhimento, né, que todo mundo gostava de espiar, né, ele rezando, né, ele diante de Nosso Senhor. Então o pessoal sempre dava algum jeito de se esconder atrás da porta para ver ele diante de Nosso Senhor, né. Tal era o recolhimento que ele tinha. E para tornar ainda mais fecunda, né, essa caridade, ele aprendeu um pouco de medicina, farmacologia, né, também. Então ele mesmo fazia alguns pós, uns ungüentos assim para cuidar, e tentar curar as feridas dos doentes. Nenhuma úlcera, né, por mais repugnante que fosse, o assustava. E, na verdade, quanto mais repugnante era a ferida, né, isso mais o atraía. Ah, enfim, né, a gente fala essas coisas, né, aconteceu com alguns santos, né, esse tipo de coisa, mas o importante, né, disso tudo, né, e como todas as coisas que a gente tenta falar aqui da vida dos santos, tentar aplicar na nossa vida, né? Então, pensar na gente cuidando dos doentes, né? Como é que nós somos, né, comparado com esses exemplos aqui de um nobre que não precisava fazer nada disso, né? Não precisava trabalhar, não precisava fazer nada. Enfim, e ele sempre, nos seus curativos, na visita aos doentes, sempre de joelhos, né, vendo nos pobres a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, o barão, né,
de Ranti, estava provavelmente em alguma visita em algum hospital, e ele encontra uma senhora numa escada. Então, ele estava descendo, ela subindo, alguma coisa assim. Então, ele encontra, ou no hospital, ou numa casa de um doente, enfim, uma senhora que era uma filha da caridade, né, da congregação de São Vicente de Paulo. E quando ele viu essa senhora, ele perguntou: o que você está procurando aqui, minha irmã? E ela respondeu para ele: Senhor, eu procuro o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele respondeu: eu também. E a partir desse momento, né, então, ele ficou conhecendo, pelo menos mais proximamente, o trabalho de São Vicente, e ele passou a ajudar todas as obras do nosso santo. Então, assistir todas as assembleias, todas as reuniões. Né? São Vicente tinha montado grupos de homens para ensinar trabalhos para as pessoas, né? E homens que pudessem visitar alguns lugares que talvez fosse inconveniente para as mulheres visitarem, né? Então, prisões, enfim, lugares desse tipo. Né? E ele participou de tudo. Todas as obras, ele contribuiu para todas as obras de São Vicente também. Nós veremos aqui, logo em seguida, missões: Irlanda, Escócia, Inglaterra, França, a África. Então, todas essas obras que nós veremos daqui a pouco, nós podemos pensar que tem um pouco do mérito aqui do Barão de Ranti. Né? Bom, então ele estava tratando ali da questão dos homens também, né? E ao mesmo tempo amadurecendo a congregação das Filhas da Caridade, pensando nas grandes linhas enfim, as linhas do espírito que devia animar essa congregação para escrever posteriormente as regras, né, e a constituição das Filhas da Caridade. E ele demorou muito tempo, né? Então a gente vai ver que ele vai terminar escrevendo essas regras mesmo, muito próximo de morrer, porque existia um grande problema aqui, que não dá para a gente entrar no detalhe, mas eu preciso falar rapidamente, pelo menos, que era o seguinte, né? Até essa época, até a época de São Francisco de Sales, quando uma moça, né, uma mulher, queria se consagrar para Deus, o que acontecia é que, enfim, ela pronunciava, né, votos, chamados de votos solenes. Esses votos eram reconhecidos, inclusive, pelo poder temporal. Esses votos criavam um impedimento para se casar. Então, por mais que depois, por exemplo, ela quisesse abandonar a ordem religiosa, se ela tivesse pronunciado votos solenes, esse voto era um impeditivo para se casar. Né? Na época, obviamente, não tinha casamento civil. Né? A não ser, enfim, que fossem retirados, né, os votos aí pela igreja, né, de alguma maneira. Mas então ela pronunciava esses votos, ela entrava numa clausura, depois de um tempo, né, de prova, e, enfim, era ali que ela viveria, né, num convento fechado na clausura. E uma coisa que poderia, né, à primeira vista, né, parecer sempre muito duro, né, elas estarem fechadas ali como quase que numa prisão, né, que é o que vão acusar depois, né, a igreja, na época da Revolução Francesa. Na verdade, aquilo, né, animado pela caridade, era uma coisa bastante bonita de se ver, né, e podia ser uma coisa muito amável, muito suave para essas mulheres. Enfim, o fato é que elas, de alguma maneira, né, se colocavam assim num estado de prisioneiras, né, prisioneiras de amor por Deus. Né? E
Só que o problema de São Vicente é que ele queria que elas não ficassem enclausuradas, né? Ele queria que elas fossem visitar os pobres, os doentes, que elas saíssem de seus conventos. E isso era uma coisa, então, que não existia, né? Uma ordem religiosa feminina que saísse, né, da clausura, ou não tivesse clausura. Então, como é que elas fariam na prática? Então não fariam um voto solene? Ah, mas se não fizer um voto, então elas não são religiosas. Ah, mas se não são religiosas, não é complicado, por exemplo, ficar mandando elas saírem aí no mundo, não é uma tentação, elas vão na casa das pessoas e aí, será que isso não vai dar problema se elas não estão ligadas por votos, né? Eh, Elas, sei lá, não vão querer sair, não vão querer abandonar, não é uma coisa imprudente. Como fazer, né? Esse foi um problema enfrentado por São Francisco de Sales, né. Quando São Francisco de Sales foi criar a Ordem da Visitação, né, a ideia dele original, e está no nome da ordem, era visitar, visitar os, os doentes, os pobres, os hospitais. E essa ideia de São Francisco de Sales não foi para frente, porque o arcebispo de Lyon, o cardeal Marquemont, o nome dele na época, São Francisco de Sales, quando São Francisco de Sales quis instalar a Ordem da Visitação em Lyon, ele não aceitou, só aceitava se mudasse essa cláusula, né, vamos dizer assim, das regras, e elas passassem a ser religiosas normais. Enfim, teve uma discussão jurídica na época, mas São Francisco de Sales, inclusive São Roberto Bellarmino entrou nessa discussão, mas dando razão para São Francisco de Sales. Mas São Francisco de Sales terminou cedendo e as irmãs da Visitação terminaram mudando o tipo de apostolado e passaram a viver na clausura, né? O autor, né, da vida de São Francisco de Sales, eu acho que também de Santa Joana de Chantal, até descreve, né, esse momento em que elas se recolhem, né, para a clausura, né, aquelas senhoras, né, freiras que saíam para visitar as pessoas andando nas ruas e era uma coisa bonita de se ver, né, de repente se recolhem novamente e não são mais vistas assim pelo mundo, né? É um momento doloroso, mas São Francisco de Sales terminou aceitando, ele de alguma maneira viu que isso não ia conseguir prosperar, ia causar muita confusão e o tempo não tinha chegado ainda, né? O que foi uma coisa boa, né, no caso dele, né? A Ordem da Visitação terminou nos dando aí, de alguma maneira, o Sagrado Coração, né, com Santa Margarida Maria, né. Se elas não fossem clausuradas, né, talvez esse tipo de coisa não teria acontecido lá, né. Enfim, como que a gente vai entender os caminhos da providência, né, com certeza, né, não tem como saber. Mas, enfim, São Vicente de Paulo conhecia essa experiência de São Francisco de Sales, sabia dos problemas que ele tinha enfrentado, né. Mas ele estava completamente assim, resolvido, né, ele tinha tomado a decisão e ele não iria voltar atrás, que elas não iriam ser enclausuradas, né. Mas então como fazer? Então esse foi um problema, né, que São Vicente, como bom santo, né, teve toda a paciência para poder pensar, enfrentar ao longo de mais de 20 anos, né. Então, isso aqui é bom para nos ajudar, né, a pensar nas coisas da nossa vida, né, que a gente quer resolver, problemas aparentemente às vezes insolúveis, né. Então, elas começaram ali em 1633, ele foi dar as regras para ela em 1655, né, mais de 20 anos, né. Enfim, né, nesse período aqui que nós estamos, ele ainda não tinha exatamente na cabeça como é que seria,
Mas o que ele tinha na cabeça, né, essa famosa frase aqui, que ele dizia o seguinte: as filhas da caridade terão por mosteiro a casa dos enfermos, por cela um quarto alugado, por capela a igreja paroquial, por claustro as ruas da cidade, né? Tá errado. As ruas da cidade ou os quartos dos hospitais, né? E por clausura a obediência. Então, o que iria garantir, né, não eram os votos solenes, mas a obediência. Por grelhas, o temor a Deus, me saiu errado. E por véu, a santa modéstia, né? Então, ele não podia vestir ela como religiosa, como religiosas, né? Então, por isso que ele fala da questão do véu, né? Porque elas não tinham os votos de religiosas. É por isso que várias vezes eu estou falando que as irmãs, as freiras, a congregação, as religiosas, na verdade, formalmente falando, elas não eram. Bom, então, o que ele estava dizendo aqui, né, que diferentemente de uma congregação religiosa, né, com clausura, cada uma com a sua cela, etc., elas iam andar no mundo, mas nem por isso seriam menos virtuosas, né? A gente já volta aqui para essa questão da situação delas, mas antes vamos falar da outra congregação de São Vicente de Paulo, né, os padres da missão, né, congregação da missão. O que torna, né, essa congregação aí uma congregação realmente original, né, a primeira companhia de sacerdotes, né, dedicada total e exclusivamente ao serviço dos pobres. É claro, né, tem várias ordens religiosas que cuidam de alguma maneira dos pobres, né? A gente pensa especialmente nos franciscanos, né, nos capuchinhos, mas São Vicente teve alguns cuidados aqui para que realmente ela mantivesse essa vocação para ser inteiramente voltada para os pobres, né? Coisa que não aconteceu, por exemplo, nem com os franciscanos, né? Então, por exemplo, ele proibiu os padres de ir para as universidades, dar aulas em universidades, serem professores universitários. Então, não podia ser professor na Universidade de Paris, na Sorbonne, né? Coisa que nem para os franciscanos, né, em tese, era proibido, né? Então, ele queria realmente que o foco total, completo, fosse para os pobres. E é uma ideia, né, obviamente, aqui muito, enfim, excelsa, né, mas muito difícil também de ser realizada, né, porque ele queria formar pessoas enfim, eminentes, né, pessoas muito virtuosas, e aplicá-las unicamente para a educação da população mais simples, grosseira, né, do campo. E geralmente esses padres, né, com ciência, com conhecimento, com virtude, não queriam, né, fazer isso, né? Então eles queriam entrar nas grandes escolas, nas faculdades, se destacar, escrever livros, entrar em discussões apologéticas, científicas, né? E o trabalho de se dedicar assim para os pobres era muito considerado baixo, né? Então que não iria, é difícil atrair, né, pessoas de virtude e mesmo de ciência para isso. Claro, de novo, pessoas para pregar para os grandes auditórios, as grandes catedrais, os grandes públicos, né? Fácil encontrar, mas pregar para as pessoas grosseiras, né, era bem mais difícil, né? Mas São Vicente se dedicou a isso e vamos, né, falar aqui, né, claro, que ele conseguiu, né? Bom, para isso, ele teve que formar esses padres, né, como sempre, né, numa humildade muito grande, né, muito grande. Então,
ele não cansava de repetir, né, para os padres que queriam se juntar a ele, que, na verdade, eles estavam completamente abaixo do necessário para a vocação deles. Que esses padres aí, né, que estavam chegando, vocês que estavam chegando, né, vocês não passavam de pobres, né, ignorantes, completamente idiotas, assim como ele, São Vicente. Né? E que, se você queria, né, entrar aqui, você tinha que ter noção de que, na verdade, você estava entrando na pior de todas as congregações que existiam na igreja. A mais humilde, a mais miserável pelo número de membros e também pela qualidade dos sujeitos. Né? Então ele passou 50 anos, basicamente, da vida dele falando isso para os padres. Né? Então, é claro que para uma pessoa querer entrar na congregação da missão e mais, né, para a pessoa perseverar lá, realmente era preciso ter uma virtude tremenda. Né? Então, tem o caso aqui, né, desse padre, né, René Almeraz. Ele foi o segundo superior, né, da congregação depois de São Vicente, né, quando São Vicente morreu. Era uma pessoa muito, muito boa, né, um homem eminente, realmente, e ele tinha se tornado padre, né, e aí resolveu entrar para a congregação da missão. Quando ele falou isso, né, para as pessoas em volta dele, para os familiares, as pessoas falaram: não, mas você ficou louco, né? Você está querendo entrar na congregação da missão. Aquilo ali é uma reunião de loucos, simplesmente, de um monte de pobre ali que não sabe fazer nada, não tem lugar para você ficar, não tem comida, ali é um lugar horroroso. Por que você não vai para os jesuítas? Por que você não vai para os dominicanos? A congregação da missão não tem o menor sentido. Mas ele vence, né, a resistência dessas pessoas e vai se encontrar então com São Vicente, né, para falar com ele. Né? E qual é a surpresa dele? Né, quando São Vicente repete as mesmas coisas que as pessoas estavam falando para ele. Né? O que os familiares e os amigos dele falaram, né, para demovê-lo, né, para ele não entrar na congregação da missão, é justamente o que São Vicente também fala. Ele falou: aqui nós somos uma reunião de pessoas paupérrimas, completamente mal vestidas, pouco sociáveis, né, mal acomodadas. Nós não temos nenhuma segurança de onde é que nós vamos dormir, né, amanhã. Nós somos obrigados a ir para qualquer lugar que nos envie a santa obediência, né, para os lugares mais simples e mais pobres que existem. Né. Olha aqui como é que é a nossa comida. Né? Então ele mostra para ele como é que é o modo de vida deles. Né? A pobreza das roupas, né? Da cama, todo o resto. E São Vicente fala para ele assim: aqui a gente é alojado como bestas de carga. E então, assim, isso aqui não é um lugar para você. Então, ele mostrava assim o lugar, né, que eles estavam, como se fosse realmente assim um hospital cheio de misérias, uma pobreza tremenda, todo mundo passando mal. Né? E, mesmo assim, né, o padre René Almeraz quis ficar. Então, ele falou para São Vicente, né, que ele queria ficar porque uma pessoa que deixou o mundo, todas as coisas do mundo, né, deixou o mundo inteiro, devia amar somente a pobreza, o sofrimento e as humilhações. E que se ele tivesse simplesmente um hábito, né, ou uma batina, isso já seria mais do que suficiente para ele. Né. Então, tudo que falou São Vicente de Paulo, né, para o padre René, para tentar desgostá-lo, na verdade, não foi suficiente. Né. Na verdade, fez com que ele amasse mais a congregação. Bom, então era esse um exemplo, né, do tratamento que São Vicente
dispensava, né, para as pessoas que queriam entrar na congregação da missão, o que justamente nos dá a ideia, né, do que São Vicente pensava, né, sobre as grandes linhas dessa congregação. A primeira coisa que ele pensou é assim: nunca, né, nós vamos pregar nas cidades, nunca pregar nas cidades, somente no campo. Então essa foi a primeira regra fundamental. E isso assim, reis pedindo para eles pregarem, rainhas, e São Vicente de Paulo nunca aceitou, nunca aceitou. A vocação da congregação, e aí é onde está a bênção de Deus, fora disso não está a bênção de Deus, a vocação da congregação é pregar para os pobres, né, e as almas mais abandonadas. E a segunda regra, que ele também, a regra geral, né, que ele sempre pensou para os padres da missão é nunca cobrar nada, né? Então, todas as missões que eles iriam pregar, todas as atividades que eles iriam fazer, sempre gratuitas. Então, nunca cobrar nada, né, por exemplo, dos padres do campo que os chamavam para que eles pregassem, né, fizessem uma missão de 10 dias, de 20 dias, de um mês. Nunca receber, enfim, nunca cobrar e receber, né, alguma ajuda assim, de custo muito raramente, somente na medida do estrito necessário. Então, devia ser um espetáculo, né, ver esses padres partindo para a missão, e isso o autor aqui da biografia, né, vai comentar, levando a cama nos próprios ombros, né, e carregando, né, as mulas para levar todas as coisas de que precisariam para as missões, né. Chegar nos vilarejos, né, rurais, se instalar nos celeiros e dormir lá. Então a gente pode imaginar, né, a população vendo esses padres dessa maneira, qual não era o resultado, de conversão e de fervor. E, enfim, né, como uma regra de prudência, São Vicente nunca mandava ninguém sozinho, né, para pregar essas missões, e ele queria que os padres ficassem tempo, né, e não fosse uma missão de 1, 2 dias, pregando uns sermões lá sobre os novíssimos, a morte, o juízo, o inferno, o paraíso e, né, pronto. Né. Não, fosse uma questão de tempo, às vezes até de mês, pregando e confessando. Né. E para que fosse efetivo, ele desenvolveu, né, o que ele chamou aqui um pequeno método de pregação, que um método para indicar os temas que se deviam tratar, basicamente, mas principalmente a maneira. Então, a maneira muito simples, com a linguagem do povo, sem ser uma linguagem corrompida, né, sem ser uma linguagem baixa, mas uma linguagem de uso comum, uma linguagem simples, clara, sem procurar, né, enfeitar nem nada disso. Uma linguagem para realmente afastar as pessoas do vício, persuadi-las, né, de que elas têm que praticar a virtude e amar a Nosso Senhor. E esse era o método. Né? Então ele escreveu um livrinho, né? E isso foi bem importante. Ele inclusive ajudou um pouco com São Francisco de Sales também, que escreveu também sobre isso, a mudar um pouco a maneira de pregar da época. Bom, terminou, né? Então que, dadas essas grandes linhas, enfim, a congregação terminou sendo aprovada, né, por Roma. E da mesma maneira, né, como nas religiosas, ele queria evitar essa questão desses
desses votos solenes, enfim, detalhes aqui canônicos que talvez não interessam tanto, né? Mas ele queria que não tivesse um hábito particular, né, assim como os jesuítas também não têm, para que pudesse ser mais, enfim, mais simples, né, diante do povo. E as regras são aprovadas em 1626 pelo arcebispo de Paris, depois em 1633 o Papa Urbano VIII, enfim, definitivamente 1655, já perto do fim da vida dele. Bom, em 1642, São Vicente pensa que o trabalho dele está feito na congregação, ele já deu as regras aprovadas, deu o espírito, deu o exemplo, e ele chama então um capítulo geral, dia 13 de outubro de 1642, para reunir, né? Então, todos os superiores, enfim, né? Todos os padres lá que faziam parte do capítulo, e eles reunidos, São Vicente vai para o meio da sala do capítulo, se ajoelha, pede perdão por todos os pecados que ele cometeu contra essas pessoas e pede demissão, né? Então ele se demite do cargo de superior geral. E ele diz para eles fazerem uma nova eleição, e que ele não vai participar dessa eleição para deixá-los com total liberdade, e vai para uma capela rezar para que eles possam eleger, né, um novo superior geral que fosse mais digno de Deus. Bom, ele nem deixa ninguém nem falar com ele simplesmente sai, e todo mundo fica, claro, né, bastante admirado, né, impressionado, porque foi uma atitude inesperada. E aí o pessoal vai e encontra ele rezando e tenta falar com ele. Não, a gente não aceita. Ele falou, não, acabou, já me demiti. Podem escolher outra pessoa, eu quero obedecer o que vocês fizerem, quem vocês escolherem. E, bom, de certa maneira ele termina caindo na própria armadilha, porque então eles voltam, fazem uma reunião para eleger um novo superior geral e eles elegem São Vicente de novo, né? E aí eles falam, bom, você disse que queria obedecer à decisão do capítulo, então agora você vai ter que obedecer porque a gente te elegeu de novo, né? Então, ele não queria aceitar, mas enfim, né, terminou se conformando com a vontade de Deus, no final das contas, porque os padres estavam irredutíveis, né, falando assim, a gente vai te reeleger sempre até você estar nessa terra. Enfim, e ele então termina aceitando novamente, né? Bom, aqui também não vai dar tempo, né, de contar todos os episódios aqui da propagação da congregação da missão, mas um ponto que eu acho bem importante é a questão do trabalho, né, que a congregação da missão teve em relação ao norte da África, né? Então, os padres da missão foram para, né, vários lugares, como eu falei, na Inglaterra, Escócia, Irlanda, enfim, né, Polônia, mas um ponto que não é muito conhecido é esse, mas que é bem interessante, é esse dos padres no norte da África, né? O que aconteceu ali, né? Então, eu comentei um pouco com vocês nas primeiras aulas, né, da vida de São Vicente, que ele tinha sido, né, capturado, tinha sido feito escravo naquela região ali, né? E ele terminou, né, nunca esquecendo esse período que ele passou ali como escravo, e ele via os sofrimentos, né, dos cristãos capturados ali no Mediterrâneo e que eram levados como escravos. E, claro, ele lembrava, né, da época dele, e de alguma maneira ele quis
dá algum alívio e algum conforto, né, espiritual para esses escravos cristãos ali no norte da África, né, que eram capturados pelos muçulmanos. Então, era essa região, né? Opa, tá pequeno aqui, né? Mas enfim, desses países aqui, né? Argélia, Tunísia, né? Marrocos e a região, né? Na época conhecida como Berbéria ou Berberia. Acontece o seguinte: desde a época de um rei bem mais antigo do que da época de São Vicente, o rei Francisco I, o rei da França, a França tinha um tratado com o sultão do Império Otomano. Então, o tratado tinha sido concluído aqui pelo rei Francisco I e esse Suleimão magnífico, né, que do ponto de vista temporal foi um grande imperador otomano. Então, eles fizeram uma aliança assim, diplomática, que foi muito, muito complicada na época, enfim, muito criticada também, né, porque estava ali, né, uma França católica, né, se aliando, fazendo uma aliança com um país muçulmano, né, enfim, tinham vários outros problemas enquanto os muçulmanos atacavam, né, os católicos, e a França aliada, né, deles, enfim, é um problema grande. Esse Suleimão aí participou de várias batalhas, né, contra os cristãos, o cerco de Rhodes e de Malta também, né? Depois meu pai conta para vocês aí uma das coisas mais espetaculares aí da história militar, né? Os cavaleiros hospitalários, fantástico mesmo, fantástico, assim, uma coisa de dar um ânimo grande de ver. Mas enfim, tinha uma aliança na França com eles, né? Tinha um tratado aí. E aí, o que acontece, né? Ao longo do tempo, a França foi desenvolvendo e estabelecendo, na verdade, consulados, né? Então, a França tinha consulados nessas regiões lá, né? Então, em Tunis, né? Na Tunísia. Então, representantes franceses que lidavam com questões especialmente comerciais, né? Então, você tinha lá, né, os cristãos capturados pelos muçulmanos, vivendo lá em Tunis, né, como escravos, muitos sendo forçados, né, a apostatar, a renegar a fé, maltratados, no mínimo, né? E a França lá com um consulado comercial, fazendo comércio ali com os muçulmanos, né? Então, uma coisa meio complicada, né? Mas enfim. Bom, São Vicente, então, como eu falei, né, sabia, né, dessa situação, e ele sabia, assim, da total negligência, né, que estava acontecendo com os escravos, né? Então, os cristãos eram capturados, milhares e milhares, né, de franceses, e ninguém fazia nada para libertá-los, né? Nem Luís XIII, Richelieu, aquele Mazarino lá, Mazarin, Luís XIV, né? E, como eu disse, né, tinha esses consulados lá, mas assim, né, não tinham poder para fazer muita coisa, nem estavam tão interessados, né? Bom, então São Vicente de Paulo, vendo essa situação, ele decidiu, né, fazer um esforço aqui para mudar e melhorar a situação dos cristãos, né? Ele começou a entrar em contato com os cônsuls, né, os franceses lá na Argélia, na Tunísia. Aí ele falou, não dá para a gente ficar querendo fazer muita coisa aqui, porque isso vai atrapalhar a parte comercial, vai atrapalhar os negócios, né? Os chefes aqui locais não vão gostar, né, de ficar aqui os padres, trazendo esses padres para cá, para, enfim, né, cuidar dos cristãos. Vai que os padres também querem converter os muçulmanos, vai dar muito problema, né?
Bom, mas ele ficou insistindo, terminou, os cônsules lá começaram a aceitar, né? Aceita um padre aqui, um padre ali. Então, começou que em cada, vamos dizer assim, colônia penal lá, né, de onde ficavam os escravos, etc., começou a ter uns padres da congregação da missão. Mas ele, ainda muito insatisfeito, né, com essa situação, ele fez uma coisa histórica, uma coisa histórica. Ele simplesmente comprou o cargo, né, comprou o consulado da Argélia e da Tunísia. Então, nessa época, uma coisa famosa, né, nessa época que existia, que era essa venalidade, né, dos cargos. Os cargos eram vendidos, né, muitos desses cargos. Isso foi um grande problema, né, para a França. Mas, enfim, ele termina comprando, né, obviamente não ele fala com uma pessoa para comprar, porque ele não tinha dinheiro. Né. Ele pediu para uma duquesa, que terminou ajudando muito ele em vários aspectos. Ele pediu para ela comprar, né, esses cargos, né, então esses cargos do consulado aqui. E primeiro ele colocou lá 2 leigos, piedosos e virtuosos, e depois ele começou a colocar padres. Né? Então os padres passaram a ser os cônsules. Isso deu um problema no começo, né? Porque então ele foi denunciado para Roma, e o pessoal falou, não, peraí, então você está colocando os padres ali para ser o cônsul, para cuidar da parte espiritual, mas o cônsul não cuida só disso. Ele cuida dos tratados comerciais, né, desse tipo de coisa. Então, o padre que está... Né, então, você tem um missionário num país infiel, né, que é assim que chamava, né, que não era católico, e existe uma regra, né, que proíbe esse tipo de coisa justamente para evitar problemas. Né. Então, ele foi denunciado para Roma, a congregação da propaganda, né, da fé, propagação da fé, escreveu para ele, né, dando assim uma certa advertência, mas ele não deixou não. Né. Ele insistiu e ele falou, não, isso aqui não é política, não estou entrando aqui em questão política, não estou entrando em questão de negócio, é o serviço de Deus. E dos escravos cristãos. E assim, o único jeito realmente de cuidar deles é com um padre lá. Né? Foi isso que São Vicente falou, né? Que era uma obra de caridade, não era uma obra de interesse, na verdade era uma obra de enorme sacrifício para ele. Né? Não era uma obra de lucro nenhum. Pelo contrário, né, todos os custos, né, do consulado excediam muito as receitas. Né? Então era um prejuízo grande que ele tinha. Ele falou, a gente já teria abandonado isso aqui há muito tempo, né, se não fosse necessário abandonar ao mesmo tempo mais de 30 mil almas. Né, e abandonar essas almas aos lobos. Né. Bom, a congregação da propagação da fé, né, de alguma maneira se rende aos argumentos de São Vicente, porque ele não só continuou, mas aumentou ainda o trabalho lá no norte da África. Né? E, enfim, ele sabia, né, que era um trabalho extremamente perigoso, muito, muito difícil. Quase todos, na verdade, que ele mandou morreram como mártires. Né? Morreram como mártires. Ou pela peste, né? Ou queimados, né? Ou batidos, né? Simplesmente, apanhando. Então, o primeiro, né, que São Vicente designou como cônsul, o primeiro padre lá da missão, o padre Guérin. Ele tinha sido soldado antes de ser padre. Mas ele decidiu abandonar tudo, né? Falar, estou lutando aqui pelos homens em vez de lutar por Deus. Ele se tornou padre, depois se destacou no serviço, né? Do cuidado dos doentes atacados pela peste na França.
Mas para isso para ele não era nada, né? Ficar cuidando dos doentes contaminados, não era nada. Ele queria era morrer mesmo no meio dos turcos, né? Ah, Quando São Vicente, né, o escolheu, ele, né, ficou bastante feliz, né? O segundo que ele escolheu foi esse aqui, Jean Le Vacher, o padre Vacher. Esse padre Vacher, né, antes de ser padre, ele ia casar, mas aconteceu alguma coisa que o impediu de casar e ele foi falar com São Vicente, porque ele estava muito triste, né, porque os planos dele não tinham dado certo, né, para se casar. E, enfim, ele foi se consolar lá da questão do casamento e ele terminou foi padre lá na congregação da missão. E São Vicente deve ter tido alguma inspiração também, né? Porque ele falou então para o Vacher, né? Deixa o mundo e vem para São Lázaro, né? São Lázaro, a casa dos padres da missão. Bom, quando estavam os dois indo, né? O padre Guérin e o padre Vacher para entrar no navio, né? Da marinha, vamos dizer assim, francesa para ir para a África, né? Lá na cidade de Marsella, né? O pessoal falou, não, peraí, esse aqui, o Vacher, né, muito novo, esse aqui é uma criança, né, esse aqui não tem a menor condição de ir para lá, né. Mas, enfim, São Vicente falou, não, é uma criança, não é uma criança nada, né, ele tem a vocação para isso. Então, o padre Vacher vai terminar se destacando enormemente, né, nesse consulado, na Tunísia e da Argélia, né? Enfim, ele vai para a Tunísia, na verdade, mas vai exercer ali, ele vai para o consulado, depois vai voltar para a França, vai deixar o consulado, vai fazer missão ali no norte da África, vai voltar a ser cônsul de novo, né? Engraçado que quando ele estava indo, numa dessas viagens, ele quase morre, quase morre assim, entra lá no navio e, enfim, tanto que o capitão lá não queria mais levá-lo, né, para a África, né? Falou assim, não, isso aqui não tem a menor condição, vai morrer na viagem, né? Não tem a menor força para esse tipo de trabalho, né? E o São Vicente, né, terminou falando assim, não, é preciso que ele embarque de toda maneira, né? E se ele estiver muito fraco, que ele não consegue nem andar até o navio, eu quero que vocês carreguem ele para colocar ele dentro do navio, né? E se ele morrer dentro do navio, pode jogar ele no meio do mar, né? De tão convicto, né, que São Vicente estava de que ele faria um bem enorme, né? E de fato, né, ele foi um grande herói lá na África, né? Então um zelo, né, uma caridade aqui ardentes, todas as provações, todas as insultos, né, que ele recebeu. Como eu falei, né, ele deixou esse trabalho, voltou, foi para o interior lá, evangelizar as pessoas, fazer missão, voltou. E terminou que num episódio lá, ele foi capturado lá pelos turcos que gostavam dele, mas por causa de um problema diplomático lá com a França, teve um capitão lá de um navio francês que começou a atacar e bombardear lá a cidade dos muçulmanos e falsamente implicaram o padre Vacher nisso daí. E aí ele foi martirizado, né? Um tipo de suplício que era comum, né, na época, encostavam ele na boca do canhão e atiravam, né? Então ele terminou morrendo, foi inclusive na década de 20, né, do século 20, né, 1920, final do 1920, ele parece que teve a causa de beatificação aberta mesmo, né? Então considerado aí um servo de Deus. Bom,
E aí, assim, São Vicente mandava outros padres, então mandou lá um padre chamado Padre Novelli, né? Chegou na África, começou a cuidar dos doentes, pegou a peste lá, morreu, né? Então isso aqui aconteceu muito, muito mesmo. E teve né, um missionário lá que morreu, e ele fazia tanto bem, né? Todo mundo gostava de maneira assim tão impressionante dele. O caixão dele, quando ele morreu, né, foi assim, enfim, velado, cercado assim por mais de 700 escravos. Então, enfim, essa foi um pouco do trabalho aqui que São Vicente teve, né? Então, ele comprou o consulado francês lá no norte da África para poder levar o auxílio espiritual para os prisioneiros, os escravos cristãos que estavam por lá. É interessante que o gabinete de São Vicente, né, o quarto, vamos dizer assim, dele lá, o escritório, na verdade, dele lá em Paris, se tornou uma espécie de central postal, né? Então, ele recebia as cartas não só do consulado, né, dos padres dele, mas dos escravos, né, e repassava para as famílias, repassava enfim, as cartas das famílias, né, mandava também para a África. Ele se tornou também uma espécie de banqueiro, né? Então muitas pessoas passaram a contribuir para essa obra, então ele recebia, né, o dinheiro e mandava o dinheiro lá para o norte da África também. E com uma parte desse dinheiro ele chegou inclusive a construir um hospital. Lá na África mesmo. Tanto na Tunísia quanto na Argélia. Bom, claro que, né, a grande preocupação dele, né, acima de tudo, era a questão das almas. Né? Então, obviamente, né, como a gente pode imaginar, tinha muita apostasia. Né? Então, por exemplo, só em 1649 teve mais de 10 mil apostasias. Né? Então, ele, enfim, queria que os padres, né, fossem lá, fortificassem os cristãos, ajudassem a resgatar os cativos, inclusive, né? E muitas vezes, né, essas pessoas terminavam se arrependendo de ter renegado a fé e terminavam morrendo mártires mesmo. Né? Então, aconteceu, né, um caso aqui, uma vez uma pessoa, um jovem, né, tinha 22 anos, ele foi capturado, e aí ele foi falar lá com um pachá, né, um chefe local, para ser enfim, né, liberto lá, e o pachá falou que que não iria liberar ele, mas que se ele aceitasse o turbante, ele facilitaria a vida dele por lá. Né? Então ele termina aceitando o turbante, se torna muçulmano. Né, então era conhecido ali entre os cristãos, né, os católicos, como um renegado, né, um que renegou a fé. Mas, ajudado, né, pelos padres da missão, ele terminou voltando, né, a si e começou a pensar em como fazer. Foi lá encontrar o pachá de novo, pegou o turbante que ele estava usando, jogou, né, e falou que rejeitava, né, a religião dos turcos e dos muçulmanos e que ele podia fazer ele sofrer do modo que fosse, que ainda seria pouco, né, comparado com os tormentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pachá mandou ele ser queimado vivo, e ele morreu gritando, né, Viva Jesus Cristo,
e triunfo para sempre para a fé católica apostólica romana, porque não tem nenhuma outra em que se pode se salvar. E nisso ele estava sendo acompanhado de longe, né, por um padre Vacher, que levantou a excomunhão dele, porque, enfim, ele tinha apostatado, né, levantou a excomunhão dele e deu a absolvição. Então, enfim, isso era o que acontecia com uma frequência grande, e é tocante, né, de ver as vezes que São Vicente conseguiu resgatar os escravos, e o esforço que ele fez, né, o esforço que ele fez para que as pessoas ajudassem. É tocante ver as cartas, né, que os missionários escreviam para São Vicente de Paulo, né, falando assim: se as pessoas soubessem, né, o dinheiro que elas desperdiçam aí, né, com bobagens, com coisas frívolas, com coisas que passam, com coisas que sem importância, com coisas supérfluas, com luxo, etc., né, o quanto que isso faria bem aqui, né, resgatar esses presos, enfim, e sustentar essa obra. Como eu falei para vocês, né, nem mesmo quem ocupava o cargo do cônsul era poupado. E muitas vezes, né, as pessoas aconselhavam ele a abandonar, não, esquece isso, não tem como, é muito custoso, não tem o que fazer, a gente não tem como ganhar e tal. E ele manteve, né, até o fim, né, e todo de acordo com as capacidades dele, né. E outra coisa muito, né, tocante, assim, importante também, foi a missão dos padres da congregação, né, de São Vicente, para a ilha de Madagascar, né. Então, São Vicente tinha um sonho, né, antigo, desejo antigo de mandar padres para lá, né. Então, ainda nessa época, né, a ilha ainda era bem isolada, né, e se sabia, né, que, enfim, as pessoas ali ainda não tinham, né, instrução praticamente nenhuma na religião e viviam na profunda corrupção mesmo. E lá tinha um grande problema, né, da questão, provavelmente, assim, do clima, do ambiente, era muito difícil, muito difícil. De maneira que era uma ilha que era conhecida como o cemitério dos europeus, né? E terminou virando o cemitério dos missionários. Então, São Vicente conseguiu, né, então, mandar alguns padres para lá. O primeiro foi esse padre aqui, Nakar. Então, a ilha de Madagascar, né, claro, né, todo mundo conhece essa ilha aqui, na costa aqui leste da África, no sul, né. Quando ele foi anunciar para esse padre Nakar, né, que ele tinha sido escolhido para ser o chefe, né, da missão, ele escreveu uma carta para ele, né, e falou: olha, né, eu sei que Nosso Senhor preparou, né, o seu coração para isso, e mas você ainda tem que se preparar, né, ainda mais, né. O seu trabalho, né, a sua vocação é tão grande, tão admirável quanto a dos maiores apóstolos da igreja, né. E é uma vocação digna dos grandes santos. Deus tem desejos especiais sobre você, né. E somente com humildade você vai conseguir carregar realmente essa graça de maneira digna, né. Você tem que ter um perfeito abandono, né, à vontade de Deus, uma confiança absoluta, completa no Criador. Generosidade e grande coragem, tudo isso é absolutamente necessário. Você precisa ter uma fé tão grande quanto a de Abraão, uma caridade como a de São Paulo, um zelo, a paciência, pobreza, uma condescendência, um amor à solidão,
uma prudência, integridade dos costumes e grande desejo de vos consumir inteiramente por Deus, tanto quanto São Francisco Xavier. Então ele fala, isso tudo ainda é mais necessário, né? Fé, pureza, né? Castidade, porque essas pessoas lá ainda estão completamente submersas no vício. Né? Para começar, a viagem. Né? A viagem até Madagascar, muito difícil, né? Longa, perigosa. Quando eles chegaram lá, o ajudante do padre Naká morre. Morre logo depois de morrer, mas mesmo assim já tinha batizado mais de 600 pessoas. E aí, o padre Naká escreve para São Vicente e fala, preciso de um outro ajudante. Até essa carta chegar em São Vicente mandar outra pessoa. Né? Essa pessoa, e um novo missionário, né, chegar. Quando esse novo missionário chegou, ele só encontrou o túmulo do padre Naká. E é tocante a carta que esse missionário, chamado Burdeza, escreveu para São Vicente. Né? Falando assim, as palavras me faltam, né, para explicar o amargor da minha alma. Deus sabe quais foram as nossas lamentações, os nossos lamentos e as nossas lágrimas. Quando, assim que chegamos, né, nesta ilha, nós encontramos apenas as cinzas do padre Naká. Ele que deveria servir para a gente de um José para sermos recebidos no meio dos nossos irmãos, de um Moisés para nos conduzir no meio dessa solidão tremenda. Logo depois, eu perdi também, né, outra pessoa que foi com ele, que morreu em 6 meses. Né? E aí, né, eu estou sozinho aqui agora para poder carregar esse fardo tremendo. Essa terra ingrata, ela devora os apóstolos. Né? São Vicente de Paulo manda outra pessoa, morre no caminho. Enfim, todos os que São Vicente tinha mandado, né, até aquele momento para Madagascar morreram, todos. E o próprio padre Burdezi aqui, né, termina falando na carta assim, eu sou o único que restou. Né? Mas São Vicente não perdeu a coragem por causa disso, né, pelo contrário. Quanto mais dura era a missão, né, mais ele achava que tinha a marca da verdadeira obra, né, da obra querida por Deus. E não é que ele mandava as pessoas à força, as pessoas se candidatavam para ele. Né? Então, terminou que, enfim, essa obra continuou durante um tempo, mas terminou parando. Né? Terminou parando. Em 1659, o navio que ia levar, né, os últimos missionários terminou naufragando, eles tiveram que pegar um barco para voltar para a França, voltaram depois de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, né, entre ir e voltar sem chegar no destino. Né. E terminou que, enfim, não foi dessa vez que deu certo. Né. Além de Madagascar, os padres da missão, né, foram para Índia, China, né, ele queria mandar, né, também para o Japão, enfim, depois foi para a América, etc, etc. E, enfim, para terminarmos aqui, e aí na conferência seguinte, né, a gente basicamente vai falar sobre os últimos anos de São Vicente, da morte dele, da
das virtudes dele, fazer uma recapitulação. Então, para terminar, a questão das regras das filhas da caridade, né? Como eu tinha comentado para vocês, São Vicente pensou durante muito tempo, né? mais de 20 anos. Elas foram fundadas em 1633 e elas se propagaram, mas não com tão grande rapidez quanto a congregação da missão, né? Que já estava em vários outros países. As filhas da caridade se propagaram mais na França, para começar. E, bom, já falei para vocês o que ele tinha decidido, né, em relação à questão de como que seria mais ou menos a vida delas, né? Ele não abriu mão da questão das não serem, né, enclausuradas. A senhora Legras, né, que depois foi canonizada, Santa Luísa de Marillac, a primeira superiora. Bom, o que ele queria agora era realmente, né, escrever as regras no detalhe. E ele vai terminar escrevendo e foi aprovada depois pelo arcebispo de Paris e depois pelo Papa. Bom, como é que ele decidiu fazer essa questão dos votos? Todo dia 21 de novembro, elas fariam um voto por um ano. Então, elas fariam um voto por um ano, um voto simples, e esse voto valeria simplesmente por um ano, e elas podem renovar ou não. Quem quiser renova, quem não quiser não renova. Então, assim, a cada ano, né, vamos dizer assim, todas elas estariam livres, né, para permanecer ou não na congregação. E uma prática que terminou, né, entrando enfim, num costume realmente geral da igreja, nessa renovação dos votos no dia 21 de novembro. Né? Até na visitação também isso terminou acontecendo. Né? Uma questão que devia ser decidida era assim, como é que ia ser a questão das casas, né? Ou seja, cada uma ia ter uma superiora e só respondia para essa superiora, ou vai ter uma superiora geral ou não. Né? Então, por exemplo, a visitação não tem uma superiora geral. Então, assim, Santa Joana de Chantal não era superiora geral. Né? Então, como é que ia ser? No começo, né, a primeira ideia de São Vicente foi que, na verdade, ia ter, né, quem ia mandar ia ser o bispo, né, ou alguém nomeado por ele. Né. Então, o arcebispo de Paris que ia ter, na verdade, uma, vamos dizer assim, jurisdição, uma competência sobre todas essas casas. Né. E ou ele, ou, enfim, muito provavelmente, na prática, né, alguém indicado por ele iria ser o superior. Né. Só que aconteceu uma coisa singular, né, que quando isso foi aprovado pelo arcebispo de Paris, ele aceitou esse encargo. Né. Mas quando esses papéis estavam circulando para serem registrados no parlamento, enfim, a maneira como as coisas funcionavam na época, esses papéis terminaram se perdendo. Né. Ficaram mais de 10 anos, não, 8 anos, procurando, né, o que tinha acontecido com essas coisas que tinham sido aprovadas, onde é que estava, enfim. Né, mas não acharam, não acharam. E então ele teve que fazer de novo para ter a aprovação do arcebispo de Paris. Né. E quando ele foi fazer de novo, a Santa Luísa de Marillac falou com ele assim, mas será que não era melhor colocar como uma pessoa assim superior geral um padre da congregação da missão, alguém que já tem, né, enfim, um pouco mais do espírito, é mais próximo aqui, uma família irmã, né, vamos dizer assim. Será que não seria melhor? Né? Uma ordem irmã, né, da mesma família. E aí ele foi convencido de que isso realmente era o melhor e terminou mudando, e o arcebispo de Paris aprovou a regra com essa mudança, e dessa vez o papel não se perdeu, não. Né.
E, bom, resolvido quem era, né, o padre, assim, que era o superior geral, a outra questão era essa, ia ter uma delas que seria superior ou não, né? E se sim, como, né? Então ele decidiu que sim, mas durante muito tempo ficou pensando, quem, né? Essas filhas da caridade, elas não são muito rudes, elas não são muito, não têm um preparo muito grande para lidar com essas coisas do mundo, será que elas vão conseguir? Será que não é melhor pegar uma daquelas senhoras que faziam parte daquela Assembleia da Caridade, uma daquelas nobres? Ah, mas elas têm a vida delas, têm os filhos, têm marido, como é que ela vai ser superior assim? Enfim, ficou um pouco dessa discussão, terminaram chegando à conclusão que sim, uma entre elas seria, né, por 3 anos, podendo ser reeleita por mais 3. Né? E a primeira eleita foi Santa Luísa de Marillac. E, enfim, ele termina então escrevendo as regras e vai, né, falar com ela sobre isso e vai ficar dando, enfim, indicações do que ele pensa que é o espírito das regras. Né? Então, a primeira coisa que ele fala para elas, né, é que elas têm que aceitar as regras. Né? Aceitar as regras. Isso é uma coisa absolutamente essencial. E amar as regras. Amar as regras. Então, ele disse assim, quem entra num navio para fazer uma longa viagem deve se submeter a todas as leis da navegação. Caso contrário, corre um grande risco de perecer. Né? Então, o mesmo se aplica às pessoas que foram chamadas por Deus para viver em comunidade. Elas correm um grande risco de perecer se não observarem as regras. E aí a maneira dele conduzir essas reuniões. Né? Vocês querem conduzir? Né? Vocês querem obedecer essas regras? Sim, queremos e tal. Então, vocês se entregam, né, de bom grado a Deus para viver na santa observância das regras? Sim. Então ele fala assim, né? Rogo à soberana bondade de Deus que derrame, né, sobre vós toda sorte de graças e de bênçãos. Peço a Nossa Senhora, Santíssima Virgem, né, que ela peça ao seu querido Filho por todos nós e que nos conceda as graças para isso. Em seguida, né, várias irmãs pedindo perdão, né, pelas faltas que elas cometeram, contra as regras, e aí o São Vicente, né, fala assim, eu que peço a Nosso Senhor de todo o coração que Ele perdoe não só as faltas que vocês cometeram, mas eu, né, também peço perdão a Ele pelas minhas faltas. Né? Quantas faltas cometi contra vocês? Peço-lhes que rezem a Deus para que Ele me perdoe. E por isso eu rogarei a Nosso Senhor para que Ele mesmo lhes dê a sua santa bênção. E eu não pronunciarei hoje as palavras da bênção, porque as faltas que cometi para com vocês me tornam indigno dela. Então ele não queria abençoar as irmãs, porque ele falou que ele era indigno. Né? E aí ele vai, se prostra e beija o chão. Né? Diante disso, né, as irmãs ficam todas angustiadas, né, porque não recebem a bênção dele, e aí insistem. Ele falou, tudo bem, né? Já que vocês querem, eu dou. Né? Então, assim, a grande coisa que ele praticou em primeiro lugar, né? Humildade. Humildade. Então, todas as quartas-feiras ele ia se reunir com as irmãs para polir a observância das regras, a prática das virtudes. Né? Então, essas conferências que eu já comentei com vocês, que são muito bonitas. Então, ele falando assim, que elas devem amar as regras, mas ao mesmo tempo achar que a congregação delas é a menor, é a mais humilde, é a menos importante para a igreja e na igreja. Né? Mas que, como elas estão, né, sob aquelas regras, elas devem amar aquelas regras. Né? Assim como um bispo não faria bem levar a vida de um cartucho. Né? Então, elas não fariam bem em querer seguir as regras sublimes, né, das carmelitas, por exemplo. Elas têm que seguir as regras delas. E ele fala que ele pegou essa ideia de São Francisco de Sales, né, que dizia para as freiras da Visitação a mesma coisa. Então,
ele insistia, nenhuma distinção entre vocês, né? Que vocês não fiquem estimando mais uma do que outra, tal, esquece, né? Todas aqui têm que se apagar. Humildade e pobreza. Falou assim, o que os pobres comem, aqueles que vocês vão servir, o trabalho, a comida que vocês dão para eles lá quando vocês vão, é a comida que vocês têm que comer. As roupas, né? Porque esse era um pouco do problema, né? Então, como elas na época, né, não usavam hábitos religiosos, então, como é que é o cabelo? Né? Como é que vai ficar com o cabelo? Tinha um costume no interior de não sei onde era assim, no interior de não sei onde era assado. Né? E ele estabeleceu lá um jeito que era, e aí, mas aí eles ficam rindo da nossa cara, porque eu estou usando o cabelo assim, não assado. Então ele falou, é para seguir isso aqui e acabou. Né? Quando os capuchinhos começaram, né, todo mundo achava estranho o jeito que eles eram, agora já acostumaram, então uma hora vai acostumar com vocês também. Né? Enfim, pobreza na comida, né, como eu já falei. Ele cita o exemplo do rei, quando ele estava lá na cabeceira do leito, né, o leito de morte do rei Luís XIII. O rei perguntou para ele, os médicos falaram para eu comer ovo com esse caldo aqui, você acha que eu como? Né? E aí ele respondeu, sim, se os médicos falaram é para você comer. Né? Então ele falou, se o rei está comendo aquilo lá, é para vocês comerem também. Né? Também, né, e aí já termino, união, né? União entre elas, paz, amor, a concórdia. Né? Amor à concórdia. Né? Então, até observar, né, que a gente usa essa palavra muitas vezes com a palavra discordar, né, com um significado que, enfim, né, pode ser usado de certa maneira, mas na origem, né, vem, né, de coração. Né? Então, a discórdia é um pecado, né? É a separação dos corações. Então, o que ele pedia era justamente a concórdia, né? Entre todas as irmãs. E isso exigiria muitos sacrifícios, que elas têm que ter muita humildade. E, enfim, como vocês podem ver, né, ele sempre insistindo muito na questão da humildade e da pobreza, porque sabia que elas iriam ser, né, elogiadas e procuradas e, enfim, elevadas aos olhos do mundo. Né. E que se elas não tivessem bem estabelecidas nessa humildade, né, tudo iria se acabar de alguma maneira. Né. E a palavra que ele mais repetia, né, para elas, assim como São João, né, no final, São João Evangelista, no final da vida, né, dizem, né, que a única coisa que ele falava era amai-vos uns aos outros. Essa era a grande coisa a frase que estava na boca dele, que era simplesmente o que ele falava, e a gente vê isso, né, pelo evangelho dele, inclusive pela epístola, de São João Evangelista. A palavra que estava na boca de São Vicente era amai os pobres. Né? Amai os pobres. Esses são os vossos mestres e também os meus. Né? Amai os pobres, mas em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Enxerguem nosso Senhor Jesus Cristo nos pobres, senão é um trabalho insuportável. Né? E, enfim, essa foi a obra, né, que São Vicente terminou construindo, né, uma obra extremamente gloriosa, de maneira que mesmo países que perseguiram os católicos, expulsaram ordens religiosas, extinguiram as ordens religiosas, né, em pelo menos uma ocasião, não tiveram coragem de expulsar as filhas da caridade, né, pelo trabalho sublime, né, que faziam. Então, com isso aqui a gente dá um fecho, né, nessas obras de São Vicente, tanto da congregação da missão, das Filhas da Caridade, e vendo, né, todo o trabalho que ele fez, né, desde lá do começo, com os pobres, com os exercícios espirituais para aqueles que iam ser ordenados, as conferências espirituais para aqueles que já tinham sido ordenados, para os padres,
os seminários, né? O trabalho com os pobres, nos hospitais, no campo, com as crianças abandonadas, nos asilos, com o trabalho com os loucos também, né? Eu não mencionei aqui, no meio de tantos, mas também tinha esses, né? Pessoas que estavam internadas, né, por questões de loucura. E, enfim, né, trabalho aqui com os escravos, consulado na África, né, um trabalho fundamental, né, e muito importante, que atraiu também uma admiração gigantesca para as Filhas da Caridade. Trabalho no campo de batalha para cuidar dos soldados feridos, né, sem distinção entre as pessoas, sem distinção entre amigos e inimigos. Na Guerra Civil Americana, elas estavam lá, né, cuidando dos feridos do norte e do sul, né. Então, assim, né, uma coisa linda, né? Além do trabalho contra a heresia, né? Trabalho contra o jansenismo, contra o protestantismo, mas especialmente contra o jansenismo, um trabalho fundamental, a favor da comunhão frequente, da formação dos bons padres, o trabalho dele no conselho de consciência, né, na escolha dos bons bispos, na rejeição, né, na luta contra os maus nomeados e na reforma do costume do clero, né. Então, assim, um trabalho de uma transcendência inacreditável. Tudo isso feito sob uma capa de ignorância, de uma pessoa burra, sem conhecimento, né? Mas que, na verdade, tinha um conhecimento gigantesco, uma preparação teológica enorme, né? Acima de tudo, né? Uma caridade e um amor a Deus, enfrentando os maiores sofrimentos por causa de Deus, né? Então, uma coisa muito, muito bonita de se ver, né? E aí, enfim, adiantei um pouco que já vamos falar na última conferência. E a gente termina lá. Então vamos rezar para o Filho do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Nossa Senhora das Dores. São Francisco de Sales. São Vicente de Paulo. Pai do Filho e do Espírito Santo.